Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre os 5 traços de caráter? Como você se comportaria se você soubesse como o seu corpo funciona? Como você se comportaria se você soubesse como a sua mente, através do seu corpo, ela traz características que até você mesmo não conhece? Se você entender como funcionam os 5 traços de caráter, você vai perceber que as pessoas, de uma maneira geral, elas têm um funcionamento muito parecido. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que é magrinha, ossos aparentes, geralmente usa óculos, cabeça um pouco mais alongada, nós estamos falando do esquizoide. O esquizoide é um traço de caráter onde a pessoa ela tem algumas características bem interessantes de funcionamento. E você vai aprender isso através desse vídeo, quando eu apresentar então os 5 traços de caráter: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e o rígido. Cada um desses traços funciona de uma maneira muito interessante. Claro que todos nós temos o recurso que precisamos para sair do processo de dor, mas todos nós também entramos nesse processo de dor quando nós não respeitamos esses traços de caráter. Então nós vamos começar agora a entrar aí numa viagem de conhecimento onde você vai desfrutar de conhecimentos que vão ajudar você a se entender, se perceber, o autoconhecimento, mas também conhecer o seu parceiro, conhecer também um pouquinho mais das pessoas que trabalham junto com você, conhecer um pouquinho mais das pessoas que às vezes extrapolam em algumas atitudes que para você é uma atitude muito negativa. Será que essa pessoa está contra você? Será que essa pessoa está pegando no seu pé? Ou será que ela funciona dessa maneira? Então você vai entender um pouquinho mais agora quando nós falarmos sobre os traços de caráter. Eu sou psicólogo, hipnoterapeuta, me chamo Rogério Ricardo e a partir de agora então nós vamos nos aprofundar no conhecimento de Reich, um médico austríaco, analista da época de Freud. Porém, ele não olhava somente para a mente inconsciente, ele percebeu que a mente inconsciente ela tem uma função muito interessante no nosso corpo que nos moldam a agir dessa forma. Começando pelo esquizoide, no período da gestação até mais ou menos um mês de vida, onde ocorre a mielinização da cabeça. Então o feto ali ele começa a perceber o mundo através do útero. Quando essa mãe está feliz, alegre, motivada, esse útero fica quentinho, esse útero ele fica macio e aí então ele percebe que o ambiente está agradável. Quando essa mãe passa por algum trauma, alguma dificuldade, então esse útero tende a ficar frio e duro. Então ele começa a perceber as emoções dessa mãe através do próprio útero. Quando o útero está bom, ele percebe que ele é aceito pelo útero. Quando o útero está mal, desconfortável, ele entende que ele está sendo rejeitado pelo útero. Você já ouviu falar, por exemplo, de uma mãe que passou por um susto muito grande, um trauma muito grande e o bebezinho ficou sem mexer alguns dias? E logo depois essa mãe começa a conversar com esse bebê, começa a mostrar ali uma atenção especial para ele e ele volta a mexer? Exatamente, é o que acontece com o esquizoide nesse período. Porque quando ele percebe esse útero ruim, ele vai então fazer o quê? Se concentrar nessa mielinização da cabeça e viajar no mundo interno dele. E esse vai ser um reflexo bem interessante na vida adulta do esquizoide, onde ele vai ser aquela pessoa que vive no mundo interno, ele vive no mundo da lua, ele vive fugindo às vezes do ambiente para que ele possa se sentir seguro. Mas tem muito mais características e eu vou falar dele com mais especificidade já já. Agora nós vemos o oral. O oral, a partir de um mês de vida, ele vem então agora até mais ou menos um ano, na parte que o bebê vai desmamar. Então, nesse período está mielinizando a coluna cervical. E quando isso ocorre, esse bebê agora deixa de ter o contato somente com o útero para ter o contato com a mãe. E ele percebe então um mundo completamente diferente. Só que ele percebe que através do choro ele ganha a atenção dessa mãe. Por quê? Porque essa mãe vai arrumar uma cozinha, vai limpar a casa e deixa esse bebezinho ali. Ele se sente então abandonado. Ele chora, essa mãe vem e provavelmente trazendo um leitinho, trazendo ali um suquinho, um chazinho e acalenta esse bebê. Esse bebê então, ele vai ter algumas características bem interessantes na vida adulta. Por quê? Porque na vida adulta, esse bebê vai ser uma pessoa muito comunicativa, porém muito emotiva. Emoções aos extremos. Ama e odeia com muita intensidade.
Essa pessoa, então, ela não vai ser magrinha como o esquizoide, já vai ser uma pessoa mais gordinha, mais fofinha, é aquela pessoa que é carente, aquela pessoa que quando você olha nos olhos dela, por exemplo, ela pede colo, ela pede atenção. Então nós vamos entender também um pouquinho do oral em um outro vídeo. E vem o terceiro traço de caráter, na mielinização da coluna torácica, o psicopata. O psicopata é na fase de 1 ano de vida, aproximadamente 2 anos e meio. Aquela fase que a criança está brincando, conhecendo o mundo, interando com outras pessoas, agora ela deixa um pouquinho essa mãe e começa a interagir com outras pessoas. Porém, é uma fase muito interessante, muito curiosa, onde a criança brinca, se diverte, faz gracinhas, e aí os adultos, o que eles fazem? Olha, mostra para o tio o que você fez, olha, mostra para a tia o que você falou, e começam a se aproximar dessa criança para tirar alguma novidade dela, para tirar algo engraçado dela, interessante, e ela se sente então manipulada. Percebe que interessante isso? Essa manipulação às vezes fala assim, se não fizer isso eu não te dou aquilo, ou faz isso e eu te dou isso. Então esse jogo de manipulação nessa fase vai fazer com que o psicopata também manipule. É aquela situação em que a criança quer algo do pai e fala, ai pai, você é meu príncipe, ou você é meu herói, ou você é o melhor pai do mundo. Então ele também aprende o jogo da manipulação. Olha que interessante, o esquizoide, medo de ser rejeitado pelo ambiente, lá no útero. O oral, medo de ser abandonado pela mãe, então pelas pessoas. O psicopata, medo de ser manipulado, então ele vai aprender a manipular também. O quarto traço de caráter é o masoquista, onde vai ter a mielinização na coluna lombar. O masoquista já vai ser aquela fase onde a criança está com 2 anos e meio e aproximadamente 3 anos e meio. É a fase em que a criança ainda não tem o controle do esfíncter anal, então ela ainda faz um cocôzinho na roupa. E aí o que acontece em algumas famílias? Tiram sarro, você é um cagão, porque você fez o cocô de novo, você não percebeu o que você ia fazer, e às vezes a criança ali passa por um processo de humilhação. Então, para ela não ser humilhada, o que ela faz, na maioria das vezes, ela vai usar os músculos das nádegas para apertar, para poder segurar esse cocô. Então, ela vai ficar assim muito tensa, ela vai andar durinha, o bumbum vai ficar afundadinho. E quando isso na vida adulta, esse medo da humilhação é aquela pessoa que para tomar uma decisão ela tem que ter certeza. Para tomar uma decisão, ela vai planejar tudo que ela precisa para que ela não venha a ser humilhada, para que ela não venha a ser envergonhada por algo que ela fez. Algo que é muito simples. Para o esquizoide, por exemplo, receber uma crítica, o masoquista vai receber essa crítica com uma intensidade muito grande, trazendo um processo de dor para ele, assim, numa intensidade em que ele vai tentar recuar, se afastar, podendo procrastinar. Olha que interessante como são os traços de caráter. E por último, o quinto traço de caráter é o rígido, onde ocorre a mielinização da coluna sacral. Então, nesse período, já próximo dos 5 anos de idade, as crianças começam a perceber então a energia sexual. Com 5 anos de idade, nessa mielinização, é muito comum você ver as crianças mexerem nos órgãos genitais. Isso eles estão mexendo porque eles percebem essa energia, esse movimento acontecendo por conta da mielinização. Porém, nessa fase, as crianças percebem o mundo por pares. Papai e mamãe, vovô e vovó, titio e titia. Porém, quando vai dormir, mamãe e papai dormem junto e a criança dorme sozinha. Então ela começa a entrar num processo de triangulação para ter a atenção desse pai, para ter a atenção dessa mãe. E por isso ela vai fazer de tudo para receber o amor dessas pessoas, porém chamando a atenção de uma maneira despretensiosa, porque ela quer atenção, ela quer o acolhimento, ela quer ser percebida no ambiente. E quando isso não acontece, ela entra num processo de dor, onde esse processo de dor vai fazer com que ela trave, com que ela pare a vida dela, com que ela se sinta, por exemplo, trocada, rejeitada. Então perceba que cada traço de caráter tem uma dor, e a dor do esquizoide é ser rejeitado pelo ambiente, a dor do oral é ser rejeitado pelas pessoas, a dor do psicopata é ser manipulado, a dor do masoquista é ser envergonhado e a dor do rígido é ser trocado. Então, cada um desses traços nós vamos perceber também que tem recursos. Por exemplo, o esquizoide tem muito recurso de criatividade, o oral tem muito recurso de comunicação, o psicopata tem muito recurso de liderança,
O masoquista tem muito recurso de organização e o rígido tem muito recurso de estar presente, a presença dele ser uma presença marcante, ser uma presença que chama atenção e que dê muitos resultados. Agora eu começo a falar sobre cada traço e as suas especificidades e você vai ver como é interessante se perceber, se conhecer e conhecer como o outro se comporta. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todos os vídeos e com certeza isso vai acrescentar muito seu conhecimento. Compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você ama, as pessoas que você quer, que percebam como ela funciona e dessa maneira nós vamos colaborar para que as pessoas também elas venham ser mais felizes, elas venham perceber que elas podem mudar a história dela, que elas podem criar um novo caminho, uma nova percepção para que a vida seja mais favorável.